Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Amaral, sou biomédica, tenho mestrado e doutorado em Biologia Molecular e Celular Aplicada à Saúde e estou me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês. Quero agradecer muito o pessoal que organizou o evento pelo convite e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre células tronco hematopoéticas na transfusão de sangue. Então, vamos relembrar um pouquinho aqui o que são as células tronco. Essas células, que são chamadas de células-tronco, são células que são capazes de se autorreplicar, gerando outras células-tronco, ou seja, células que sejam idênticas a ela mesma, ou elas são células também que têm a capacidade de se diferenciar em outros tipos celulares. Então, ela acaba recebendo alguns estímulos que fazem com que elas entendam que elas precisam se transformar em uma célula diferente do que ela é, aquela célula progenitora, aquela célula que a gente pode chamar até de imatura, ela vai se diferenciando, amadurecendo para se tornar um outro tipo celular. Então, as células-tronco têm essa definição, células que podem fazer células iguais a elas mesmas ou se diferenciar. Então, quais os tipos de células-tronco que a gente mais conhece, que a gente mais ouve falar? Então, existem as células-tronco totipotentes, que são aquelas células lá do início, quando as células que estão lá no zigoto e vão até a fase da mórula, que são células que podem se diferenciar em todos os tecidos do corpo humano, incluindo a placenta e os anexos embrionários. Depois disso, a gente entra numa fase que se chama células-tronco pluripotentes, que elas são capazes de se diferenciar em todos os tecidos do corpo humano, mas já não tem mais capacidade de se diferenciar em anexos embrionários ou placenta. Então, essas células a gente encontra lá no interior do blastocisto, como a gente pode ver aqui na nossa imagem à esquerda. Essas células pluripotentes são essas células azuisinhas que se encontram ali no botão interno, na massa interna do blastocisto. Então, percebam que a partir dali, dessas células que estão pintadinhas de azuis, a gente pode ter a formação do embrião. Então, são células que vão virar qualquer parte do nosso corpo, mas já não vira a placenta, porque essas células que estão ali representadas em laranjinha, no estágio do blastocisto, já estão comprometidas com outro tipo celular, né? Então, depois disso, quando a gente começa a ter um embriãozinho realmente, que essa massa celular do blastocisto começa realmente a se formar e se transformar num embrião, numa pessoa, digamos assim, a gente já tem as células que a gente chama de células multipotentes. Apesar de serem células-tronco de um embrião, elas não são as células-tronco embrionárias, porque as tronco-embrionárias são pluripotentes. A gente vai conversando mais um pouquinho e vocês vão conseguir relembrar melhor. Mas, enfim, a gente chama de multipotente essas células que vêm do embrião, que já está formado, porque são células que são retiradas de tecidos adultos, então elas podem se diferenciar em diversos tecidos do corpo humano, mas não todos. Elas já estão comprometidas com um certo grau de diferenciação também. Então, toda vez que a gente tirar uma célula de um tecido adulto, mesmo sendo de um embrião, ela vai ser uma célula tronco multipotente. Então, aqui, exemplificando um pouquinho melhor sobre as células-tronco, que a gente chama de adultas ou multipotentes. Elas ainda são células-tronco indiferenciadas, mas elas são encontradas em tecidos diferenciados. Então, a gente pode encontrar ela na medula óssea, a gente pode encontrar no tecido adiposo, enfim, diversos tecidos a gente vai encontrar essas células-tronco. Elas estão ali porque elas vão substituir células que foram lesadas, por exemplo, por alguma doença ou algum ferimento, se tu faz um corte, por exemplo, numa parte do corpo. Precisa ter ali células que vão recompor, né, vão preencher aquela ferida novamente. Então, por isso que essas células-tronco são encontradas em diversos tecidos. Um exemplo de célula-tronco adulta, ou de célula-tronco, né, célula-tronco adulta, desculpa, eu ia falar mesenquimal, e não é mesenquimal, é diferente. Existem dois tipos de células-tronco adultas, tanto as mesenquimais quanto as células-tronco hematopoéticas. Então, as células-tronco hematopoéticas são aquelas células responsáveis pela geração de todo o sangue. Então, é a célula que a gente substitui quando a gente realiza um transplante de medula óssea.
Então, ela é encontrada lá dentro da medula óssea, né? São chamadas células-tronco hematopoéticas, e elas vão formar, então, os glóbulos vermelhos do sangue, os glóbulos brancos, as plaquetas, e elas podem ser coletadas e depois serem preservadas ou congeladas até o momento que a gente vai utilizar essas células. Então, o que é esse transplante de células-tronco hematopoéticas? No Brasil, a gente sabe que o transplante de células-tronco ainda não é utilizado para engenharia de tecidos, enfim, ainda não é autorizado, apesar de estar em processo de regulamentação. Mas existe um tipo de transplante de células-tronco que já é utilizado há muito tempo no Brasil, que é no transplante de medula óssea. Na verdade, a gente está fazendo o transplante das células-tronco da medula óssea, né? Então, ele é utilizado no tratamento de doenças de sangue que podem ser hereditárias ou adquiridas ao longo da vida. Então, ele se baseia no fato de que todas as células maduras que circulam no sangue provêm de uma única célula, que é aquilo que eu estava falando lá no início, né? Uma célula progenitora, uma célula que ainda não está diferenciada, que depois vai amadurecendo e se transformando em outras células do sangue. Quais os tipos de transplante? Então, existem dois principais tipos de transplante de células-tronco. Existe o transplante autólogo, que é aquele que é do próprio paciente, então as células primeiro são removidas do paciente, depois o paciente se submete a uma quimioterapia ou uma radioterapia, e depois essas próprias células dele são infundidas novamente. O outro tipo é o tipo halogênico, que as células tronco hematopoéticas vêm de um doador, então a gente precisa correr atrás de um doador compatível. Então, qual que é melhor dos dois? Na verdade, tudo vai depender da doença que o paciente tem, da idade, do estado de saúde geral e a disponibilidade de ter um doador adequado. Então, a gente sabe que o transplante autólogo, ele vai ter menos efeitos colaterais graves, né? Principalmente relacionados à rejeição. E o transplante halogênico, ele acaba afetando o sistema imunológico, né? E aí o sistema imunológico do doador pode reconhecer as células do paciente receptor e rejeitar essas células. Então, vamos de novo. O paciente recebe lá as células de um doador, o sistema imunológico do doador, dessas células do doador, vai reconhecer as células do paciente que recebeu e vai rejeitar. Isso acaba sendo bom no caso de tumores, por exemplo, porque essa reação vai desencadear um efeito chamado enxerto versus hospedeiro, e essa resposta imune vai fazer com que as células transplantadas acabem ali combatendo as células do tumor, trazendo uma melhora e uma eficácia geral no tratamento. Então, além desse tipo de resposta imunológica que acontece, pode acontecer também uma resposta imune contra os tecidos normais do paciente que está recebendo, e aí a gente chama de doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, são dois tipos de reações que podem acontecer nesse transplante halogênico das células. Então, como é que é feito o registro do doador? Então, ele geralmente é feito, qualquer pessoa pode ir lá e fazer esse registro nos hemocentros dos estados. Então, a pessoa vai coletar ali um pouquinho de sangue, vai também preencher uma ficha de identificação, vai coletar alguns dados, né, nessa ficha. E aí, esse sangue que ela vai coletar, ele vai para alguns testes destinados para exames de compatibilidade, que é esse HLA, antígenos leucocitários humanos, para determinar as características genéticas de compatibilidade do doador com o receptor. Então, tudo isso, esse formulário, acaba ficando cadastrado em um banco de dados, que é o Redome, e aí, toda vez que algum paciente precisar de um transplante ou de um doador, esse banco de dados vai ser consultado e aí vão encontrar lá os doadores. Então, caso alguma das pessoas cadastradas seja compatível, então ela é contatada para realizar a doação. E vamos saber então se existe uma idade mínima ou máxima para doar. Na verdade, não existe, mas doadores menores de 18 anos, eles precisam da autorização dos pais,
E, antigamente, a idade máxima para doação era 55, mas agora o Ministério da Saúde editou uma portaria em junho de 2021 que alterou essa idade limite para o cadastramento de candidatos e passou a ser, então, 35 anos. Então, reduziu bastante aí a idade de quem pode doar, a idade máxima, né? E os cadastrados no Redome, né, todas as pessoas que são registradas e têm formulário cadastrados nesse banco de dados, elas permanecem no banco até os seus 60 anos. Aí depois elas são excluídas. Então, depois de quanto tempo a gente pode doar novamente? Então, é em torno de 15 dias, né, leva para a nossa medula produzir mais células, então o mínimo que a gente pode doar novamente, o tempo mínimo é de 15 dias entre um procedimento e outro, e não existe limite para doação, então a gente pode estar sempre doando medula. Qual o tempo de recuperação do doador? Então, a recuperação geralmente ela é rápida e alguns já retomam as atividades normais no dia seguinte. Eles podem também ter alguma dor, algum desconforto que pode ser aliviado com alguns medicamentos, mas geralmente a pessoa já consegue voltar para suas atividades normais na primeira semana. Então, o doador também ele tem o direito de se ausentar no dia da doação sem prejuízo profissional também. Então, a gente vai ter aquele dia ali da doação, né, livre para a gente se dedicar a essa tarefa. Então, de onde as células podem ser obtidas? O primeiro lugar de onde essas células-tronco podem ser obtidas é da medula. Então, o centro cirúrgico é o lugar onde isso acontece, né? O paciente está ali sob anestesia, pode ser peridual ou geral. E esse paciente vai ficar internado ali por mais ou menos 24 horas. Então, a retirada das células é feita do interior dos ossos da bacia por meio de punções. Dura em torno de 90 minutos esse processo, 2 horas. E pode ter, então, um desconforto, né, como eu havia falado, nos primeiros 3 dias. Então, quando essa medula é retirada dali, ela vem com tudo que está ali na medula, inclusive células tronco hematopoéticas, células tronco mesenquimais, diversas coisas que estão ali que é o que a gente não quer, coisas que a gente chama de contaminantes, né? Que a gente não quer depois transfundir no paciente. Então, por isso, essa medula é filtrada para remover fragmento de osso, porque quando a gente faz a punção, claro, vem pedacinhos de osso, ou tecido, ou qualquer coisa que não seja o que a gente quer transfundir no receptor. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de isolamento somente das células desejadas, que são as células tronco hematopoéticas. Outro lugar de onde as células também podem ser obtidas é do sangue periférico. Então, o objetivo é fazer com que as células da medula óssea aumentem. Então, para isso, o paciente toma uma medicação que faz com que as células tronco acabem aumentando na circulação sanguínea. E aí, depois, é mais ou menos 5 dias de tratamento. Depois desse tratamento com medicação, esse paciente, então, vai fazer a doação, que é nesse equipamento de aférese, né? Essa máquina que faz com que as células que estão no sangue periférico sejam filtradas ali, então fica somente as células tronco, e elas são armazenadas numa bolsinha, e depois elas vão ser transfundidas, né, infundidas num paciente. E aí, essa máquina acaba devolvendo para o paciente os outros componentes do sangue que não vão ser usados. Então, ela faz essa filtração da célula-tronco e devolve o resto para o paciente. Para o paciente, não, desculpa, para o doador. Então, o doador fica ali na máquina, o sangue sai, passa pela máquina, coleta células-tronco e depois o sangue volta para o doador. Então, de onde que essas células podem ser obtidas também? O terceiro lugar de onde elas são obtidas é o sangue de cordão umbilical e placenta. Então, no cordão umbilical, a gente sabe que tem uma grande quantidade de células-tronco. Ele é coletado no momento após o parto. Então, é só no momento do parto que ele pode ser coletado, depois não pode mais. E aí as células são drenadas para um recipiente que é esterilizado,
E aí também, como qualquer outra célula-tronco proveniente, tanto do sangue quanto da medula óssea, pode ser congelada, elas são congeladas até o momento que elas vão ser infundidas no paciente. Como que é realizado esse transplante, então? Antes de fazer a infusão das células-tronco, o paciente precisa realizar quimioterapia ou radioterapia, né? Ele vai matar todas as células que ele tem, porque provavelmente ele tem células malignas, né? Existem diversos casos, mas um exemplo mais comum é o câncer, enfim, e células malignas que precisam ser destruídas. Então, para isso, ele vai fazer quimioterapia ou radioterapia, e depois ele vai receber, então, essas células. Essas células são inseridas na corrente sanguínea do paciente e elas vão migrar para a medula óssea, elas têm, né, esse poder, essa inteligência de migrar para a medula óssea e vão começar, então, a reconstituição hematopoética, que é o processo de fabricação do sangue do paciente. Então, essa infusão dura geralmente de 2 a 6 horas. E o transplante de medula dói? Não, não dói. Então, como a gente falou, quando ele é coletado da medula óssea, lá dos ossos, o doador é anestesiado, então ele não vai sentir nenhuma dor. E por via venosa ocorre só a punção da veia, e aí ocorre a inserção de agulha ligada àquele equipamento de aférese que a gente tinha comentado anteriormente, então o doador não vai sentir praticamente nada. E o que é a compatibilidade? Então, a compatibilidade ela é determinada por alguns genes que estão localizados no cromossomo 6, que eles devem ser iguais entre o doador e o receptor. Então, o HLA, né, ele está lá no código genético, e é ele que leva à produção de algumas proteínas que são expressas em todas as células do nosso corpo. Então, essas proteínas, elas são responsáveis por avisar o nosso sistema imunológico para que as nossas células de defesa não nos ataquem. Então, quando a gente herda esse HLA dos nossos pais, a gente acaba tendo pessoas que são compatíveis com a gente ou não, como, por exemplo, os nossos irmãos. Então, metade do HLA vem do pai, outra metade vem da mãe. E a chance de encontrar um irmão, né, com os dois iguais, é uma chance de 25%. E se só uma parte, né, se a gente herdar igual só uma parte, ou da mãe ou do pai, a gente chama que esse irmão, enfim, é um haploidêntico, porque só um dos dois é igual. E quais as etapas do transplante, então? A gente começa na primeira etapa, como eu já tinha comentado, que é a fase pré-transplante de medula óssea, que começa com reuniões com o paciente, com a família, para esclarecer como é que vão ser os procedimentos, como eles vão ser realizados, quais os cuidados que tem que ter, enfim. São reuniões e entrevistas para que possam esclarecer exatamente como é que vai acontecer tudo, cada etapa. Depois, o paciente ou o responsável do paciente, se for um paciente menor de idade, ele vai assinar um termo de consentimento e aí depois ele vai submeter, então, a essas doses de quimioterapia para poder matar a medula dele, a medula que ele já tinha anteriormente, ou enfim, a medula doente, vamos chamar assim, né? E depois vem a segunda etapa, que é o dia do transplante, enfim, que é o dia da infusão da medula óssea, que é o dia 0. Então, essa transfusão é feita no dia 0 e as células transfundidas são levadas pela corrente sanguínea até a medula óssea. Então, lá elas vão se instalar e vão começar o processo de recuperação da medula. E aí o paciente ele tem o direito de escolher algum familiar para estar presente no momento do transplante também, e o paciente acaba ficando muito frágil, então por isso que ele tem que ser mantido internado no hospital para receber cuidados e monitoramentos. A terceira etapa do transplante, então, é o período pós-transplante, que é a fase conhecida como aplasia medular, que é aquela fase que tem uma redução no número de todas as células do sangue. Então, o paciente ali matou todas as células dele e as células novas ainda não conseguiram regenerar aquela medula. Então, acaba que o paciente fica com um número muito baixo de leucócitos, que são responsáveis, né,
por nos ajudar ali nas defesas do organismo, e acaba deixando o paciente, então, sujeito a algumas infecções, pode ser tanto por vírus, por bactérias, enfim. Então, o paciente precisa ter muito cuidado nessa fase. E aí, por isso, uma das coisas que a gente pode fazer para cuidar desse paciente é fazer transfusões ou de hemácias ou plaquetas, ou medicamentos que estimulam a produção dos leucócitos, justamente para auxiliar esse paciente a ter uma boa qualidade de vida dentro do possível, nesse momento, enquanto a medula dele ainda não conseguiu se recuperar. Depois, a gente tem a quarta etapa, que a gente chama de etapa de pega medular, ou recuperação da medula óssea. Então, é quando a medula ela já consegue produzir as células do sangue em quantidades suficientes. Aquela medula óssea nova ali, que o paciente recebeu, ela acaba pegando. Então, por isso a gente chama de pega medular. E a gente consegue caracterizar essa pega medular quando o paciente atinge um número de plaquetas de mais ou menos 20 mil, e aí ele tem que atingir esse número de plaquetas sem a necessidade de transfusão novamente, né, por 2 dias seguidos, e também quando os leucócitos estão acima de 500, também por 2 dias, sem receber a transfusão. Então, ali a complicação usual, né, faltou o C ali, complicação usual. É a doença do enxerto contra-hospedeiro, é muito comum isso acontecer, e a nova medula óssea produz linfócitos que reconhecem, né, como eu estava contando para vocês, reconhecem o organismo do paciente como estranho e aí acaba gerando essa resposta imune que a gente chama de doença contra o hospedeiro. Doença do enxerto contra o hospedeiro. E também a gente pode utilizar também remédios anti-rejeição nessa fase. A quinta etapa, então, vem os cuidados pós a alta. Então, 3 a 5 semanas após o transplante, o paciente pode receber alta, se não tiver nenhuma complicação, enfim. Mas é importante que ele continue tomando alguns cuidados ainda em casa, como tomar os medicamentos, a casa tem que estar limpa antes da chegada do paciente, reduzir frequência de visitas em casa nos 2 primeiros meses após o transplante. Então, é muito importante a gente cuidar dessa fase, né? Porque agora, principalmente na fase que a gente está vivendo, a gente está vendo o quanto uma pessoa pode acabar, né, passando alguma doença, algo principalmente para esses pacientes que estão com o sistema imune ainda muito debilitado. E esse paciente ele tem que ter cuidado também com a reintegração na sociedade, que é tão importante quanto o acompanhamento da doença. Então, como é que acontece, né? O prognóstico, ele vai variar de acordo com a indicação e o procedimento. Então, no geral, a reincidência da doença acaba ocorrendo de 40% a 75% dos receptores de células-tronco hematopoéticas autólogas. Então, a gente vê que a chance é muito maior de quem recebeu o tratamento autólogo. E de 10% a 40% nos receptores de células-tronco, do transplante de células-tronco halogênico. Quais os riscos do transplante de medula óssea para o paciente? Então, como eu já tinha falado antes, também os principais riscos estão relacionados às infecções, né? E as drogas quimioterápicas utilizadas durante o tratamento. E outro risco é a rejeição, que acaba sendo relativamente rara, mas acontece. Então, recapitulando aqui tudo que a gente viu. As células-tronco, então, são aquelas células capazes de se replicar ou de se diferenciar em outros tipos celulares. As células-tronco hematopoéticas são um tipo de célula-tronco, e elas são aquelas células responsáveis pela geração de todo o sangue, e é elas que são transplantadas, então, no transplante de medula óssea. A fonte dessas células pode ser tanto medula, quanto sangue periférico ou sangue de cordão. Os doadores, eles precisam estar cadastrados em um banco de dados, que é o chamado REDOME. Existem 2 tipos de transplante de células-tronco. Então, a gente tem o autólogo, que tem menos efeitos graves, e o alogênico, que acaba desenvolvendo 2 condições, né? O enxerto versus tumor, que é uma reação benigna, vai fazer com que o sistema imune do doador acabe agindo ali no paciente que vai receber, matando as células do tumor,
ou pode acontecer a doença do enxerto contra hospedeiro, que é quando o sistema imune do doador acaba ocasionando algumas consequências, né, no paciente que não são desejadas, né? Pode atacar órgãos, enfim, do paciente. E lembrar que os cuidados após a alta, então, são fundamentais, é muito importante a gente estar cuidando após a alta para evitar qualquer complicação. Então, pessoal, é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, um pouquinho rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, podem me seguir lá no Instagram, lá tem bastante conteúdo sobre células-tronco, sobre biologia molecular. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem por lá também, entrar em contato comigo por ali. Então, tirem um minutinho agora aí para seguir, né? Se vocês gostaram, @doutora Vanessa Biomédica. Compartilhem com os colegas de vocês. Muito obrigada a todos, um abraço e até a próxima.